Então, no mínimo, 2 estudos sobre o referido tema, que foi assim já divulgado em nossas redes sociais: possessão demoníaca e exorcismo. Esse tema ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo por primeiro motivo, porque a palavra de Deus trata sobre isso. O Antigo e o Novo Testamento, eles abordam essa temática, isso aparece na revelação divina, e esse motivo já é suficiente para nós termos o tema como algo importante. Em segundo lugar, é importante também porque, assim como outros temas bíblicos, ele é muito controvertido e ele é mal ensinado e mal compreendido também pelos crentes de forma geral. Isso se deve a alguns fatores, e eu quero citar pelo menos 2 aqui nessa introdução. O primeiro fator, o primeiro motivo para isso acontecer, tem a ver com o distanciamento de nossos dias que nós temos em relação aos conceitos bíblicos sobre esta questão. Isso se deve especialmente ao surgimento do iluminismo, historicamente falando, e com isso, ligado a isso, o próprio liberalismo teológico, que tem como cerne do seu pensamento uma ideia naturalista e de negação daquilo que envolve o ambiente, o mundo sobrenatural. Então nós temos essa discrepância, esse distanciamento, quando a gente compara os nossos dias, os dias que a igreja vive agora, no século XXI, em comparação a antes desse período, por exemplo, do iluminismo / surgimento do liberalismo teológico. O que eu quero dizer com isso é que, no passado, na história da igreja, eu não estou falando aqui para você remontar, colocar a sua mente apenas lá nos primeiros séculos, não. Eu estou falando de coisa de alguns séculos atrás, antes desses movimentos surgirem. A igreja como um todo, ela lidou com isso e ela abordou esse assunto também. Isso foi razão para teólogos, inclusive puritanos, escreverem sobre essa temática. Então não é algo estranho à nossa fé, como alguns querem assim colocar em nossos dias. Na verdade, isso faz parte do ensinamento da história da igreja. Então essa é uma razão. O distanciamento que existe em nossos dias quanto a esse assunto, a ponto de haver até uma negação da igreja, e aqui eu estou sendo bem específico, da igreja assim chamada tradicional, como se qualquer coisa que fosse mencionado como ligado a isso, a possessões demoníacas, essa ideia da ação demoníaca, de Satanás e seus demônios, fosse algo que soasse simplesmente como algo pentecostal, carismático. Um outro motivo também para nós tratarmos esse assunto é exatamente o extremo oposto do que eu acabei de falar para vocês. E qual é o extremo oposto? Ora, o extremo oposto da negação absoluta, ou quase que absoluta, da ação demoníaca em nossos dias é a superstição. A ênfase demasiada nessas coisas, a ponto de existir uma distorção do ensino bíblico sobre isso. E sim, nesse caso, aqui nós temos a culpa caindo sobre os grupos, especialmente esses grupos pentecostais, carismáticos, neopentecostais e assim por diante. Grupos estes que cometem o erro de tratarem esse assunto de uma maneira também errada, quando a gente observa isso à luz da palavra de Deus. Existe muita superstição, como eu mencionei, especulação, curiosidade excessiva daquilo que é desconhecido, o que gera bastante problema para a Igreja de Cristo, por causa desse outro extremo. Então, você tem aqui 2 lados da mesma moeda. Os 2 lados estão errados, seja a negação absoluta da ação demoníaca, ou então aqueles que colocam uma ênfase demasiada nessas coisas. Então a pergunta é, para a gente aqui definir muito bem o ponto desse assunto, a grande questão aqui. O que é de fato aquilo que os teólogos chamam de demonização?
Isto é, alguém ser possuído por um demônio. E aí, em cima disso, além de definir o que é isso, é possível em nossos dias isso acontecer? Perceba, não apenas definir o que é isso, mas isso é possível em nossos dias acontecer? E se a resposta for positiva, se respondermos que sim, que é possível acontecer em nossos dias alguém ser endemoniado, alguém ser possuído por um demônio, qual é o remédio? Qual é a ação? Existe ainda a prática do exorcismo? E se ela existe, ela é uma prática legítima, ela é o meio pelo qual Deus assim estabeleceu para que após a era apostólica a igreja combatesse a demonização? É assim que a igreja deve tratar quando lidar com alguém que está endemoniado? É tentando exorcizar tal pessoa, isto é, expulsar o demônio como o próprio Cristo fez e os seus apóstolos? Então são questões que a gente tem que lidar aqui em nosso estudo. Na verdade, hoje eu não vou entrar, pelo menos não diretamente, no assunto do exorcismo. A ideia é fazer isso, se Deus quiser, Deus nos permitir, na próxima semana. Hoje nós iremos trabalhar basicamente a questão da demonização em si, ou seja, da possessão demoníaca em si. Pois bem, dito isso, meus irmãos, o que é a demonização? Bem, a demonização basicamente significa alguém que é atormentado ou, como eu já pontuei, possuído por um demônio. Se refere a uma pessoa que ela está sendo atormentada e ela está sob o poder de uma entidade, de um ser maligno. E é interessante que, mesmo quando a palavra de Deus não usa o termo grego específico para se referir a essa possessão, em alguns contextos a palavra específica não aparece, ainda assim, pelo seu contexto, pelo que está sendo descrito ali, você chega à conclusão que de fato é uma possessão. E e aqui eu quero colocar de maneira mais abrangente, a ação maligna, a ação demoníaca, ela envolve graus, ela envolve etapas. Possessão, e aqui eu estou falando para você pensar mesmo à luz da palavra de Deus, já seria o último estágio, o último grau de alguém que está sob o controle do diabo ou de um demônio. Antes disso acontecer, existe algo que os teólogos chamam de opressão demoníaca. Então, antes de você pensar na possessão, que seria o último grau, existe um estágio anterior, que é a chamada opressão demoníaca. Pastor, nos cite alguns exemplos bíblicos disso, para a gente ter uma ideia do que o senhor está querendo dizer. Pois bem, Jó, por exemplo. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19, não vou ler aqui o texto, mas você pode depois conferir com calma, o estudo ficará gravado, e assim você verá isso com calma. Alguns textos eu vou pedir para você abrir, mas agora ainda não para você ler, nesse momento não. Mas só para você se situar, Jó 1, do 13 ao 19, e Jó 2, 7. Você lembra muito bem da história, você conhece a história. A família de Jó, no caso, seus filhos foram mortos, as suas posses foram destruídas, e até o próprio corpo de Jó foi assim atingido pela ação satânica. Tudo isso fruto da opressão demoníaca. Um outro exemplo bíblico muito famoso, bastante conhecido, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, que nos conta que o rei Saul, ele era atormentado por um espírito maligno, por um ser que assim era, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso, um demônio. E ele só era acalmado, ele só conseguia sentir assim um refrigério, uma calma no seu coração quando Davi tocava a sua harpa. A música que saía ali da harpa de Davi era que acalmava o coração do rei Saul, atormentado, oprimido, por assim dizer, por um demônio. Um outro exemplo, eu quero que você abra agora, vá lá para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Também outro exemplo famoso, conhecido na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Assim diz o Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O próprio apóstolo Paulo também teve que passar por esse tipo de opressão demoníaca. Interessante, meus irmãos, que papistas e também até alguns grupos carismáticos tentam falar de um outro grau, de um outro estágio também de ação demoníaca. Veja, eu estou abordando pelo menos dois aqui. O primeiro, que é a opressão demoníaca, esse ataque do maligno e também dos seus demônios, que se dá de diversas formas, diferentes frentes. Ele pode fazer isso sob, nunca perca isso de vista, eu ainda vou trabalhar isso melhor, sob a soberania divina, debaixo da providência de Deus. Nunca perca isso de vista. Pois bem, a opressão é um estágio, e aí, claro, dentro desse estágio, como eu disse, há diferentes formas disso acontecer, mas uma outra categoria seria, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a possessão. Mas, como eu disse, papistas e alguns carismáticos falam também de um tipo de obsessão demoníaca. Seria como se fosse o meio termo, ou o caminho do meio aqui, no meio do caminho, entre a opressão e a possessão. E o que seria basicamente a obsessão? Ora, seria o estágio prévio de alguém que será endemoniado. Uma perseguição frequente de um demônio ou de demônios a um indivíduo específico, atormentando, oprimindo, até conseguir, possuí-lo. Só que essa descrição, essa apresentação desse estágio feita por esses grupos, meus irmãos, assim como já colocou também em tempos antigos um puritano sobre esse assunto, falando sobre isso, não passa, na verdade, de mais uma demonstração de opressão. Não faz sentido, à luz da palavra de Deus, esse tipo de categoria ser colocada de maneira distinta da opressão. Essa tal chamada obsessão, essa perseguição na tentativa de possuir um indivíduo, também faz parte daquilo que nós chamamos de opressão. Essa obsessão. Pois bem, mas e a possessão, pastor? Bem, a possessão, meus irmãos, é a mais severa e invasiva opressão. É a opressão no seu estágio máximo. É quando um demônio ele passa a residir, ou mais de um demônio, a residir numa pessoa, exercendo sobre aquela pessoa uma influência controladora. É essa a ideia. Acerca disso, o Dr. Joel Bick diz o seguinte, ele explicando a questão da possessão. Embora Satanás e seus demônios tenham uma influência espiritual dominante sobre todos os pecadores ainda não salvos por Cristo, há casos extremos em que um demônio assume uma residência controladora no corpo de uma pessoa. Tal pessoa é dita ter um espírito maligno ou impuro. Ele também é dito estar possuído por um demônio ou, literalmente, ele está endemoniado. Mais de um demônio, ele vai dizer, citando Lucas 8:2, mais de um demônio, ele pode habitar um indivíduo. E ao mesmo tempo, o demônio, ele fala e age através do homem ou daquela mulher que estão ali endemoniados. Consequentemente, as pessoas que estão endemoniadas, elas podem exibir uma força que é sobre-humana, uma força que ela não teria condições de exibir por conta própria. Marcos 5:4 é um exemplo disso. Bem como também um tipo de conhecimento que não é comum, incluindo até mesmo aquele que envolve adivinhação. E aqui você pode ver isso como um exemplo lá em Atos capítulo 16, aquela jovem adivinhadora ali que Paulo teve que lidar com ela, Paulo e Silas. No entanto, a demonização não torna, ele vai dizer aqui, Bick, aquela pessoa, por conta dessa força que ela adquiriu, esse conhecimento também, alguém que é digno de nossa admiração. Pelo contrário, mas de nossa piedade, de nossa compaixão, uma vez que tal pessoa está sendo dominada e controlada por um espírito imundo, e assim tendo sua mente e o seu corpo influenciados pelo maligno.
Há um teólogo do século XVII, um puritano chamado Richard Gilpin, que ele explica o seguinte acerca dos demônios. Na verdade, esse homem, esse ministro, ele tem uma obra só sobre isso, só sobre esse assunto. Ele diz assim: os demônios, eles têm a capacidade de tomar posse dos corpos dos homens e assim agir, conduzir, perturbar e afligir, além de distorcer, atormentar os seus membros, tudo isso. Também controlar, influenciar ali as suas línguas, as suas mentes, de modo que o homem ele não possa mais comandar, pelo menos temporariamente, as suas próprias faculdades mentais, ali, o seu próprio poder de agir. E aí você se depara com isso e pergunta: mas, pastor, isso está sendo dito, essas descrições estão sendo faladas aí, eu entendo que biblicamente, de fato, é um ensino correto, é um ensino que aparece na palavra de Deus, colocando melhor, mas em nossos dias, isso acontece ainda, isso é possível? Antes de responder essa pergunta, deixe-me trabalhar ainda um pouco mais sobre a questão do biblicamente. Irmãos, há teólogos que negam isso à luz da palavra de Deus. Sim, eles vão dizer que quando a Bíblia relata, exemplo, lá nos Evangelhos, os encontros de Cristo com os chamados demônios, com as pessoas endemoniadas, na verdade, Jesus estava lidando com pessoas que eram doentes mentais. Não existia ali de forma nenhuma um ser maligno controlando-as. Mas aquilo não passava de doenças mentais, de distúrbios neurológicos. Era uma questão da cabeça, da mente. E aí veja o problema com essa fala. Temos muitos aqui. Se o relato dos evangelhos acerca do embate entre Cristo e os demônios, na verdade não passam de pessoas que estavam com problemas mentais, você tem que acusar Jesus Cristo de ignorante ou então de alguém que é malicioso, que é um mentiroso. Perceba que é a mesma ideia com relação a quando Jesus ele diz acerca de si mesmo, dá testemunho de si mesmo, que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus encarnado. Há pessoas que falam, você sabe muito bem disso, há pessoas que falam bem de Jesus, pessoas que não têm compromisso nenhum com Cristo, mas dizem: olha, os discursos de Jesus, quando ele fala sobre amar o próximo, quando ele fala essas coisas, isso é maravilhoso. Então, reconhece algum valor, alguma dignidade em Cristo. Mas quando se trata dos discursos de Jesus Cristo acerca da sua messianidade, da sua divindade, elas rejeitam, do seu senhorio, rejeitam. Se fossem consistentes, elas precisariam rejeitar absolutamente tudo sobre ele. Por quê? Ora, porque o mesmo que fala essas coisas que são agradáveis aos ouvidos de algumas pessoas, até mesmo ímpias, ele também dá testemunho de si mesmo, que é um testemunho singular, que não pode ser comparado com nenhum outro profeta que veio antes dele. Não pode. Então, você tem que acusar. Ou você o tem como alguém verdadeiro, ou você o acusa de louco, ou de um mentiroso, de um farsante. Pois bem, a mesma ideia se aplica ao caso do seu encontro com pessoas endemoniadas. Ora, se aquelas pessoas eram apenas doentes mentais, que se nunca houve um caso de alguém que estava sendo controlado por um espírito maligno, então Jesus, no mínimo, é um ignorante, que não sabia discernir entre alguém doente mentalmente, alguém que estava com um problema físico, e alguém que estava com um espírito maligno. Ou então, você o acusa de algo mais grave: ele é um farsante, ele está se aproveitando da situação para, assim, fazer o seu nome, sua fama, em cima da dor de outra pessoa. Percebe como não tem como fugir disso? Não dá para fugir disso. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nos mostra claramente que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele chegou a conversar com o espírito maligno, ou com os espíritos malignos, ali possuindo uma pessoa. Então essa fala não é apenas absurda, é uma blasfêmia afirmar tal coisa, que não passava de algo mental. Vá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4, e veja no texto sagrado como a própria palavra de Deus faz distinção
entre doença mental e alguém que está endemoniado. Mateus 4, e isso aqui é importantíssimo. Não apenas para a gente entender o testemunho de Cristo, do Evangelho, do testemunho apostólico, mas também para compreender até mesmo em nossos dias. Algo relacionado aos nossos dias. Essa distinção entre doença mental e demonização. Mateus 4, versículo 24, observe. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Quem seriam aqui os lunáticos? Ora, doentes mentais, epiléticos, pessoas que de fato sofriam em suas mentes. Mas observe como o texto é muito claro, há uma distinção. Ele curou tanto este grupo ou esta categoria de pessoas que sofriam dessas enfermidades, bem como também ele curou endemoniados. A Bíblia faz distinção aqui. Distinção. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não vou entrar agora, mas só pensa nisso por um momento. Se naqueles dias, nos dias de Jesus Cristo, que ele esteve aqui nessa terra, haviam pessoas que sofriam, que tinham essas enfermidades, esses problemas mentais, esses transtornos, e ele lidou com isso, mas também tinham pessoas que estavam sob influência, até o ponto de serem uma residência ali, controlada por um demônio. Será, irmãos, que isso também não poderia acontecer em nossos dias? E veja, o mesmo discurso dos liberais que atacam o texto sagrado, que vão dizer acerca do Novo Testamento, que esses relatos não passam de algo de misticismo sendo colocado no texto, que isso não é de fato algo verdadeiro. Isso também não pode ser usado com relação a pessoas em nossos dias que todo mundo afirma, todo mundo assevera sobre ela. Tal pessoa que ouve vozes, tal pessoa que lida com isso, é apenas um distúrbio mental. Não tem nada de demoníaco nisso. Para pensar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus também nos fala sobre tipos de possessão demoníaca. E aqui pelo menos dois tipos de possessão demoníaca. E aqui, quais seriam elas, pastor? Bem, tanto uma possessão que é voluntária, como também uma que é involuntária. A involuntária é a que você está mais acostumado a ouvir e estamos aqui lidando com ela, que é alguém que é tomado, alguém que é assim subjugado, que é atormentado, oprimido a ponto de chegar ao seu último grau e ser possuído involuntariamente. O que não significa dizer que tal pessoa não deu espaço para que isso acontecesse, em alguma medida. Claro que ela deu. Mas há um tipo que é voluntário, no sentido de ser mais voluntário ainda, mais deliberado ainda. Os médiums, feiticeiros, bruxos, magos, e seja lá qual for o termo que se dê para isso, além dos termos bíblicos que nós temos também usados para este grupo. Aqueles que deliberadamente se entregam aos demônios para servirem a eles, voluntariamente. Dois tipos pelo menos. A palavra de Deus trata de maneira muito grave isso, meus irmãos. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, nem é o meu objetivo aqui. Um dia, se Deus me permitir, falarei. Mas a palavra de Deus trata com tanta seriedade a questão da bruxaria, a questão da feitiçaria, que este é um tipo de prática que a lei de Deus condena a pena de morte. A pena de morte. E falar isso em nossos dias é uma coisa absurda para muitas pessoas. Uma vez que a tão defendida e afamada a democracia
está em voga. Não, nós temos que ter a permissão para todo mundo falar, todo mundo defender suas ideias, por mais contraditórias que sejam, por mais que elas sejam em rebelião à palavra de Deus, todo mundo pode falar o que quiser, defender o que quiser, ensinar o que quiser, influenciar todo mundo, enfim, assim por diante. Quando a palavra de Deus diz que essa prática deve ser condenada com a pena de morte pelo magistrado civil, aplicando assim a espada do Senhor contra tais inimigos de Cristo. Feitiçaria é algo terrível à luz da palavra de Deus. Aquele que procura consultar os mortos, quando na verdade está sob influência, sob opressão e sob possessão de demônios. Então vem a pergunta novamente, aqui a gente vai começar a responder de forma mais direta. A demonização, ela ainda ocorre em nossos dias? Bem, pensando nos dias de Cristo e dos seus apóstolos, pastor, o senhor está regredindo, veja, você vai entender. Nós temos que fazer uma distinção aqui. Como assim? Lá, nos dias de Jesus e dos apóstolos, você pode observar que as ocorrências, elas são muito maiores durante o ministério de Cristo aqui nessa terra, bem como também no ministério apostólico ali em Atos dos Apóstolos. E por que isso, meus irmãos? Ora, porque isso estava relacionado ou correlacionado diretamente à própria obra de Cristo. A sua obra, eu digo que sua obra vicária, sua obra redentiva, e até mesmo o seu ministério ali de pregação, de curas e de milagres, de ensino da palavra de Deus. Os apóstolos, eles deram continuidade a isso. Assim como o Senhor em seus dias anunciou a palavra, a sua palavra, e curou pessoas, digo, enfermos de forma geral, a expulsão de demônios, no caso, deixa eu colocar melhor, um pouquinho antes, a possessão ali, demônios possuindo pessoas, isso se manifestando, aparecendo com muita frequência, era uma evidência da chegada e do avanço do reino de Deus. Era mais um sinal, não apenas a pregação como elemento principal, não apenas as curas de enfermos, a ressurreição de mortos, mas também a possessão e o exorcismo daqueles demônios. Isso estava ligado à própria obra de Cristo. Vá lá para Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 11. Versículo 20. Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Observe como o Senhor aqui, ele relaciona as duas coisas. Primeiro, eu quero que você tenha em mente o pano de fundo da fala de Jesus aqui. O que ele está citando aqui? Indiretamente. O que aconteceu no Êxodo. Você lembra? Esse foi o testemunho que saiu da boca dos magos de Faraó. Quando eles não puderam replicar o milagre ali, o sinal, a praga, melhor dizendo, do envio dos piolhos sobre a terra, diz o texto que eles assim proferiram: isto é o dedo de Deus, é o dedo de Yahvé, é o Deus verdadeiro operando, nós não podemos replicar. Perceba que os sinais, os prodígios e maravilhas, as pragas enviadas por Deus ao Egito, era uma demonstração de que a mensagem que entregou a Moisés e Arão era verdadeira. Isto é, era uma autenticação da mensagem. Moisés e Arão estão falando em nome do Deus verdadeiro. Como é que a gente prova isso? Vejam os sinais. O dedo de Deus está operando. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Pelo dedo de Deus, o seu próprio dedo, Deus Filho, está operando, está expulsando demônios. E isto é uma evidência da chegada do reino de Deus, porque ele expulsa os demônios. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Percebe que a vinda de Cristo, uma das coisas que ele veio fazer foi exatamente isso. A sua vinda, o seu ministério,
A sua obra, a sua pregação, os seus feitos, os sinais, tudo isso envolvia o avanço do reino. E o avanço do reino, irmãos, envolve o quê? A exposição pública do inimigo e a sua derrota. A sua derrota, que se dá de maneira cabal na morte e ressurreição de Cristo, não tenha dúvida quanto a isso, mas ele já estava desbaratando ao longo do seu ministério. Então, as possessões acontecerem em uma grande quantidade naqueles dias tem uma razão de ser. Qual a razão? Há algo singular acontecendo. O Messias chegou. O próprio Deus encarnado está entre nós. Logo, portanto, os demônios irão se manifestar num grau muito maior, incomparavelmente maior. Pode pegar o período dos evangelhos, que os evangelhos narram ali, e compará-lo com qualquer outro período. Eu estou falando qual período? O período de Cristo e o período apostólico ali, né? Jesus com seus apóstolos. Pegue este período e compare com qualquer outro na história do povo de Deus. Nenhum se compara a este em termos de muitas aparições tão claras, tão evidentes, de possessões demoníacas acontecendo. Por quê? Porque é uma era singular, ela é única, ela é diferenciada. Na verdade, se você olhar para a história, para o período histórico redentivo, você observará que tem pelo menos 3 grandes períodos de manifestações assim, de sinais por parte do Senhor Deus através dos seus servos. Você pensa aqui em Moisés e Arão, você pensa que Moisés, Arão / Josué, aí você pensa depois Elias e Eliseu, e depois Jesus e os apóstolos, sendo que este último muito maior em comparação aos demais, aos anteriores. Diferente do que pregadores, outros mestres ensinam em nossos dias, como se fosse uma coisa bem comum acontecendo o tempo todo, sinais, prodígios, maravilha, como se fosse toda hora, tiveram períodos que isso aconteceu de maneira mais abundante dentro do povo de Deus, com um propósito específico. Os sinais confirmavam, autenticavam a mensagem do mensageiro e, ao mesmo tempo, o avanço do reino de Deus sobre a terra, contra os seus inimigos, contra Satanás e também os seus demônios. Ora, se ele sempre agiu, o inimigo de nossas almas, sempre agiu para nos derrubar, para afrontar ao Senhor Deus, para se levantar contra o seu reino, quanto mais ele faria, meus irmãos, nos dias que Jesus Cristo estava aqui nessa terra. Quanto mais. A ideia é essa. Naqueles dias de Jesus e dos seus apóstolos, ele intensificou os seus ataques, as suas manifestações, para assim se opor à obra do Senhor, ao mesmo tempo que Jesus expôs isso publicamente. Essa intensificação da atividade demoníaca, e aí sim, agora a gente responde a pergunta de forma direta. Ela não significa dizer, e aqui é um ponto crucial, tá? Ela não significa dizer que necessariamente nós não temos mais possessão em nossos dias. E aqui, para mim, particularmente, sempre foi uma questão mais difícil de ter uma conclusão sobre esse ponto. Por quê? Por conta da questão das duas temáticas, possessão / exorcismo. Normalmente, quando a gente pensa em possessão demoníaca, nós, de forma direta, ligamos a ideia da prática do ato de exorcismo. A ideia é a seguinte: se alguém pode ser possuído, logo o único remédio, a única forma de lidar com isso é exorcizando-a, é expulsando o demônio aos moldes ali de Jesus e dos apóstolos. E por essa compreensão falha, nós por vezes chegamos a jogar, como assim diz o ditado, a água suja com o bebê dentro da banheira. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. É uma linha tênue, eu sei, mas aqui vem a questão, a resposta para isso. Adiantando um pouquinho do que eu vou falar semana que vem. Não necessariamente existir possessão demoníaca em nossos dias significa dizer que o único remédio é exorcismo, é a expulsão de demônios, como Jesus fazia, e também os apóstolos. Na verdade, não é esse o remédio para a igreja, não é essa ação que a igreja deve tomar
depois da era apostólica. E eu vou falar sobre isso, como eu disse, semana que vem. Mas o ponto é, o caráter singular dos dias de Cristo e dos apóstolos, dessa manifestação demasiada, não anula a possibilidade de, em alguma medida, uma medida bem menor, é claro, bem menor em comparação a essa, acontecer, porventura, uma manifestação nesse nível. Ou, colocando em outras palavras, não apenas a opressão inicial, o estágio inicial de opressão, de perturbação, de ataques, mas até mesmo o último grau, que seria a possessão, ela pode sim acontecer em nossos dias. Vamos para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Para devorar. Esse devorar por parte desse leão maligno, esse imitador, esse falsário, que tenta imitar o nosso leão da tribo de Judá, ele pode se dar tanto pela opressão, bem como também pela possessão. Pela possessão. Isso pode acontecer. Se pergunte, mas, pastor, quando o senhor citou a comparação, na verdade a distinção que a Bíblia faz entre pessoas perturbadas mentalmente e pessoas ali atingidas por demônio, o que o senhor quis dizer com isso? Deixa eu trazer você para cá, para os nossos dias quanto a isso, a aplicação disso, antes de continuar para a nossa conclusão de hoje. Você nunca parou para pensar, pensando no que a Bíblia diz sobre o assunto, que os relatos de pessoas em nossos dias, e não são poucos, inclusive mais cedo eu estava lendo um relato de uma enfermeira sobre isso, lá nos Estados Unidos, o relato de pessoas em nossos dias que alegam, por exemplo, ouvir vozes, e vozes dizendo inúmeras coisas, como, por exemplo, mandando alguém matar, mandando alguém roubar, mandando a própria pessoa tirar a sua vida, a sua própria vida. Você nunca parou para pensar que essas coisas que a ciência em nossos dias trata como meramente, perceba, o pastor que aqui vos fala, irmãos, claro, comete erros, não tenha dúvida quanto a isso, mas que eu tento ser é muito preciso nos meus termos. Observe o que eu estou dizendo. Meramente, tudo isso é meramente, é somente algo da mente da pessoa, só um distúrbio mental, uma questão que meramente pode ser resolvida de forma científica. Quando você lê os relatos bíblicos, o que a palavra de Deus fala sobre os poderes do maligno e dos seus demônios, do quanto ele pode agir, do quanto ele tem poder, debaixo de Deus, é claro, para agir contra nós. Lembre-se, você já ouviu, eu quero que você escute novamente, se puder, durante essa semana agora, esses poucos dias que faltam para terminar a semana, ou até a próxima quarta-feira. O meu sermão em Efésios capítulo 6, que eu preguei, eu falei sobre aquelas 12, eu acho, 13, 12 ou 13, acho que foram 12, ações malignas que o puritano William Spurs Tower, ele faz, extraindo lá de Efésios 6, dos dardos inflamados do maligno. São muitas, inclusive eu vou citá-lo ainda mais à frente no outro estudo. São muitas ações. Então, alguém ouvindo várias vozes e vozes que estão falando coisas absurdas como essa, você acha mesmo, à luz do relato bíblico, que tudo isso é algo apenas de um distúrbio mental? Somente isso. Somente isso. Se você pensa dessa maneira, isso mostra o quanto nós fomos e somos ainda influenciados por esse pensamento naturalista, que nega a ação de seres espirituais em nossos dias. Nada disso, pelo menos o que eu estou mencionando aqui agora, tem correlação com o pentecostalismo, com o neopentecostalismo. Quer ver uma distinção? A forma como pentecostais e neopentecostais tratam a questão da demonização
distorce o ensino bíblico em vários pontos. Um deles, a frequência que isso acontece nessas chamadas igrejas, quando na verdade a maioria não é igreja coisa nenhuma, já mostra a distorção bíblica, porque é algo singular acontecendo ali. Então a gente não deve esperar que a mesma quantidade, a mesma proporção de aparecimento de possessões ocorra em nossos dias. Esse é um exemplo já de uma distorção que esse meio faz. Então a gente não está caminhando para isso daqui, longe disso. Uma outra distorção, vou outras, uma outra. A própria atenção que essas coisas recebem no meio deles, a ponto de demônios serem entrevistados durante cultos que eles fazem ali, que dizem prestar a Deus, quando na verdade não é coisa nenhuma, também é o Senhor Deus. Então, perceba, tem várias, o evangelho não é pregado lá fielmente, logo, de forma nenhuma, você pode acreditar no que está acontecendo ali, pelo menos a maioria das coisas que acontecem ali. Então, não é nesse sentido que a gente está caminhando aqui, longe disso, mas também longe do outro extremo que eu pontuei no início. Não podemos negar que sim, pessoas que afirmam ser atormentadas em nossos dias, com vozes dentro da sua cabeça, não tenha nenhuma dúvida que há casos que são demônios. Demônios. E aqui entra o X da questão. Pastor, como é que a gente lida com isso? Irmãos, nem tudo na vida cristã, como eu já apontei isso para vocês, é preto no branco. Existem áreas da vida cristã, os teólogos mais sábios falam sobre isso, que são cinzentas, que são mais difíceis de você chegar a uma conclusão. Então, se um caso desse, pensando em termos práticos, aparece em nossa igreja, para nós lidarmos com isso, isso envolve o quê? Buscar no Senhor discernimento, à luz da sua palavra, para chegar à conclusão, exaurir as possibilidades, para saber se aquilo é um caso clínico, um caso de alguém que precisa de um tratamento, ou se é alguém que está sendo atormentado por demônios. Por demônios, seja numa opressão inicial, ou seja já num caso de possessão. Os remédios para isso a gente vai ver na próxima semana, como lidar com a possessão de forma específica. Percebe? O que a gente não pode fazer é simplesmente descartar uma ou outra, de cara logo. Os pentecostais vão dizer que tudo ou quase tudo é demônio. Os naturalistas os liberais vão dizer que tudo é epilepsia, distúrbio mental, problemas físicos, quando na verdade pode ser um, como pode ser o outro. Eu sei que para alguns ouvir isso, tantos que estão aqui presentes, como podem estar ouvindo agora a transmissão, ou até ouvirão depois, soar como estranho isso. Mas não tem nada de estranho à luz da palavra de Deus, nem mesmo através da nossa boa tradição reformada, de forma nenhuma. Isso não tem também negação da cessação aqui, do nosso posicionamento cessacionista. Não nega. Por que não nega? Porque eu continuo afirmando, asseverando, categoricamente, que a possibilidade de alguém expulsar demônios em nossos dias era um dom ligado ao ministério apostólico. Já adiantando também um pouco da próxima quarta-feira. Agora deixa eu ilustrar isso para você, para ficar bem claro. Eu creio, já ensinei sobre isso em nossa igreja, que em nossos dias ninguém tem o dom de curar. Ninguém tem o dom de curar alguém. O dom de curar alguém. Isto significa dizer que as doenças cessaram? Não, elas continuam acontecendo em nossos dias e crentes morrem de doenças graves, inclusive. Isso pode acontecer. Isso significa dizer que Deus não possa curar? Também não. Deus pode curar, de fato. Ouvir a oração do enfermo ou da igreja que ora pelo enfermo e Deus curar aquela pessoa, até de uma doença incurável. Pode acontecer. Mas não significa dizer que o dom de cura permanece em nossos dias. Isto é, a capacidade dada por Deus, pelo Santo Espírito, de alguém ir lá e curar, como os apóstolos faziam. Percebe a diferença? Em nossos dias alguém pode ser oprimido e possesso por um demônio? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas a maneira de lidar com isso é alguém tendo o dom para expulsar o demônio? Não, porque como diz Marcos capítulo 16, lá no seu final, que é rejeitado por liberais e outros, mas na verdade o texto faz parte de fato da palavra de Deus, Marcos 16, seu finalzinho, do versículo 9 em diante, vai dizer que este era um sinal apostólico.
O exorcismo, a expulsão de demônios era um sinal apostólico, como curar, um sinal apostólico. Logo, alguém ir lá e expulsar um demônio, em nome de Cristo, como os apóstolos fizeram, ficou ali no início da igreja primitiva. Mas não significa dizer que demônios não possam oprimir e possuir. Como é que lida com isso, pastor? Na próxima quarta-feira. Por hora, deixa-me concluir com alguns pontos aqui, bem rapidamente. Primeiro, falando sobre tentação demoníaca. Eu quero que você entenda e perceba isso, que cada forma de demonização é também uma tentação. Essas coisas não são excludentes, irmãos, de forma nenhuma. Alguém que está sendo oprimido e até mesmo que se torna possesso, essa pessoa está sendo tentada pelo maligno. Ora, acabei de falar isso. Quando alguém está ouvindo vozes, ordenando coisas perversas e malignas, essa pessoa está sendo o quê? Tentada. Tentada. A ideia é que no caso da demonização, da possessão em última instância, é a forma mais severa, mais cruel, mais terrível de tentação. É a pior de todas. É a pior de todas. E qual é o propósito? Ora, o propósito é fazer com que tal pessoa ou tais pessoas entrem em desespero, acreditem em mentiras, duvidem das verdades da palavra de Deus, elas mergulhem cada vez mais fundo no seu pecado e para longe de Cristo, elas sejam conduzidas para remédios falsos, tratamentos que não podem tratar, não podem resolver aquele problema dela, porque é espiritual, a se agarrarem a meios que são supersticiosos e idólatras, chegando até mesmo ao autoflagelo, bem como também ao suicídio. Os demônios visam isso. Visam isso. Mas nós somos lembrados nessa noite que Deus está no controle. Deus está no controle. Os demônios, eles são muito mais poderosos do que os seres humanos, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso também. Mas tudo que eles fazem debaixo da providência de Deus. O exemplo que eu sei no início nos remonta muito bem a essa ideia. Tudo que o diabo fez contra Jó foi somente até onde Deus disse que ele deveria agir. Exatamente como Deus disse. Primeiro, o diabo, ele foi limitado pela palavra de Deus quanto a não poder tocar em Jó. Tudo que ele tem está em tuas mãos, porém, nele você não vai tocar. E o diabo agiu conforme a palavra de Deus. No segundo caso, da mesma forma, ele está em tuas mãos, porém, poupa-lhe a vida. O diabo toca em Jó, mas não tem como matá-lo, porque ele só age até onde Deus determina, percebe? O diabo, como eu já citei até domingo agora isso novamente, é uma citação muito conhecida de Lutero, é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Ele só pode ir até onde o próprio Senhor Deus determina. E até as suas ações malignas e perversas, Deus utiliza pela sua providência para glorificar o seu nome e assim abençoar o seu povo. Mesmo quando o diabo está agindo. É assim que acontece, meus irmãos. O nosso Senhor nos lembra também em 1 de João 4,4, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Uma pergunta que eu não vou responder agora de maneira detalhada, mas vou sim adiantar a resposta, que surge em cima disso é: pastor, é possível um crente ser possuído por um demônio? Se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, e eu espero que todos aqui tenham esse conhecimento, sabem muito bem qual é a resposta. Um sonoro não. Alguém que nasceu de novo, que foi regenerado, que o Santo Espírito habita dentro de si, é impossível que seja possuído por um demônio. Isso não pode acontecer. Nós somos guardados pelo nosso Deus. Não significa dizer que nós não podemos ser tentados. Somos tentados, afligidos, atormentados, perseguidos. Tudo isso pode e acontece. Na verdade, acontece com alguma frequência. E em alguns casos até de forma sobremaneira. Mas o último estágio, que é a possessão de alguém que foi redimido pelo sangue de Cristo e que é templo e morada do Santo Espírito,
Não. Isso não pode acontecer. Também sendo Lutero disse sobre isso, mais ou menos assim, que os dois, Deus e o diabo, não podem habitar no mesmo lugar, aqui falando da residência com relação ao corpo de alguém. Um tem que ceder lugar ao outro. Nesse caso, diz Lutero, o diabo cede lugar a Cristo. Ele é quem habita. Ele é quem habita no seu povo e com o seu povo. Eu cito por último Mateus 6,13. Só também para ficar como um gancho para a próxima semana. Mateus 6,13. O final da oração do Senhor ali. Quer dizer, antes da sua conclusão, a última petição que o Senhor faz. Eu tenho já algum tempo, além de revisar o breve catecismo com os meus filhos em casa, em nosso culto doméstico, ensinados a oração do Senhor. Frequentemente, diariamente a oração do Senhor a eles. Até que eles iam aprender e falar por si só. E essa petição, meus irmãos, ela fala muito ao nosso coração. E eu espero poder trabalhar ela um pouco mais em outro momento. Quando o Senhor diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Maligno. Aqui está uma das maneiras, como eu disse, para ficar como gancho para a próxima semana, uma das maneiras de lidarmos, de combatermos Satanás. Inclusive, a opressão e a possessão que alguém possa estar sofrendo. Através da oração. Através da oração. Nós paramos aqui, já são quase 8 horas, 1 minuto para 8 horas. E na próxima semana daremos continuidade, se Deus quiser, falando mais sobre a questão do exorcismo em si. Não apenas a possessão demoníaca, mas do exorcismo em si. E aí, relembrando alguns pontos, mostrando por que eu já até adiantei a resposta, né? Porque eu creio que isso não acontece mais em nossos dias, o exorcismo, isso sim cessou, e quais são os remédios a lidar com essa ação maligna. Vou orar agora ao Senhor nosso Deus, em seguida nos separarmos para orarmos também ao Senhor, como igreja do Senhor. Estarei numa reunião aqui no gabinete pastoral, na sala do conselho, mas os irmãos estarão orando também separadamente, como sempre o fazem. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra. E somos gratos, Senhor Deus, por nos ensinar, por nos instruir a cada quarta-feira. É muito bom e oportuno, ó Deus, estarmos aqui e ouvirmos o teu conselho santo. Eu te peço, Senhor, que todos que tiveram a oportunidade de ouvir esse estudo, aqui presentes, também à distância, possam ser abençoados e assim edificados em sua fé. Que o Senhor conceda discernimento, graça, poder, conhecimento da tua palavra. E que assim, ó Deus, possamos ter força, a força que vem do Senhor, nos fortalecermos em Ti, na força do Teu poder, para lidarmos com os ardis, com os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, nos ajuda. Que também nós possamos anunciar o Evangelho e orar por aqueles que estão sendo oprimidos e até mesmo possuídos por demônios. E assim o Teu reino continue avançando sobre essa terra, ó Deus. Também nós rogamos pela reunião de oração que acontecerá agora em seguida, que o Senhor venha a ser propício a nós, ouvir nosso clamor, ouvir nossas petições, receber a nossa adoração e confissão de pecados, e assim, ó Deus, abençoar o Teu povo também, quando se reúne para orar em Teu nome. Tu prometes, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, quando nos reunimos em Teu nome. E eis um exemplo disso, quando Teu povo te busca em oração. Portanto, ó Deus, ouve o Teu povo. E assim atende, segundo o Teu tempo, de acordo com a Tua vontade, e para a Tua glória, as petições que os Teus servos farão em Teu nome. Nós rogamos a Ti, já também pedindo pelo nosso retorno para casa, a proteção do Senhor, a Tua boa mão sobre nós, bem como também nosso descanso mais tarde, e o restante de semana abençoado, nos preparando para o santo dia do Senhor aqui em nossa igreja, para estarmos cultuando a Ti pela manhã e à noite. Assim nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.